Graça e paz, chamados pelo Senhor, convocados para um avivamento, chamados para guerrear. Uma ótima noite a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm caminhado conosco, têm se dedicado tremendamente nessa maneira maravilhosa de escolha de Jesus para nós vivermos. Como é bom estar com o Senhor, como é bom, como é maravilhoso estar com o Senhor. E somos muito gratos a Deus por esse chamado extraordinário, essa maneira que Ele nos conduz, por essa maneira como Ele é Pai, sabe, e vem nos conduzindo, nos guardando, nos orientando, nos levando debaixo de um propósito maravilhoso que não pode ser influenciado por nada, que não pode ser atrapalhado por nada, que não pode ser vencido, que não pode ser separado. Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que nada pode separar, sabe, cada um de nós do amor de Deus. Nada, nada, nem eu mesmo posso separar. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem, sabe, o passado, nem o futuro. É muito bom trabalhar na dependência de Deus. Enquanto a gente está conversando um pouquinho, a gente está esperando um pouco mais de pessoas entrarem. Era importante que todos pegassem a mensagem do início, mas também precisamos respeitar aqueles que já chegaram e vamos orar juntos. Amém? Pai, obrigado por esse chamado, por esse propósito, por essa maneira dada para vivermos. Nós aceitamos ela. Nós amamos essa maneira de vida. Nós sabemos o quanto ela é saudável, o quanto ela traz cura, o quanto ela nos orienta. O Senhor está curando pessoas nessa hora. Enquanto eu orava, tive uma visão. O Senhor está curando enfermidades nesse momento agora. Ô Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Como é bom caminhar contigo. Nós te amamos muito, Senhor. Essa maneira de viver é a maneira mais extraordinária, mais espetacular, mais sobrenatural que eu encontrei para viver, Senhor. Obrigado por ter dado a tua vida pela nossa vida. O que nós merecíamos foi totalmente trocado e nós ficamos com aquilo que o Senhor merece, que o Senhor merecia. Então essa gratidão, Pai, faz com que os nossos olhos sejam abertos, faz com que a gente compreenda a dimensão verdadeira da vida espiritual. Que não é apenas entender alguns versículos, que não é apenas conhecer um pouquinho da Bíblia, que não é apenas ir um pouquinho na igreja, que não é apenas assistir um pouquinho da live, mas né, na realidade se encontrar internamente, encontrar alegria completa, não a que o mundo pode nos dar, mas a que Jesus nos dá. A alegria que Jesus dá, o mundo não pode oferecer. Muito obrigado por esse amor, pelo teu, sabe, cuidado, pelo teu carinho. Em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo. Fala conosco sobre a tua palavra, nos ministra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus. Boa noite, Valdozi, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde, querido. Parabéns pela sua dedicação esses dias aí em busca de alimentos para quem precisa. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. É preciso ter coragem. Tem que ter coragem para viver o que Deus tem para a nossa vida. Continua comigo, que nós vamos ter muitas coisas ainda maravilhosas para viver no Senhor. Alain, paz do Senhor, boa noite, querido. José Júnior, boa noite, querido. Que dedicação linda ver vocês aí, fazendo o que tem que ser feito para aqueles que precisam. Deus é bom, e a gente tem aprendido muito com Ele. Amém? O tema da nossa ministração de hoje é um tema extraordinário, porque ele fala da vontade de Deus. E o tema é assim: a vontade de Deus vai nos levar em lugares bons e em lugares ruins. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Nós também temos aqui um culto. Minha esposa está ali, te amo. Amém? Louvado seja o Senhor pelo que nós escolhemos viver. Minha sobrinha está aqui, te amo, Deus te abençoe. Amém? Minha filha está aqui, minha sogra. Nós estamos aqui ministrando essa palavra, uma palavra sobrenatural, uma palavra que cabe a toda a criação, porque foi o Criador quem nos deixou essa palavra. Sabe, o Espírito Santo, ele, trouxe inspiração para o coração do homem, para que ele escrevesse a vontade de Deus, para que ele nos mostrasse a vontade de Deus e para que a gente aprendesse a viver essa linda vontade. Então, o tema da nossa ministração, vamos repetir junto: a vontade de Deus, nos leva em lugares bons e em lugares ruins. Esse é o tema, vai falar muito ao nosso coração, porque a primeira coisa que nós temos que entender, é que Deus tem os seus propósitos. E o apóstolo Paulo falou algo na sua palavra que marcou muito a minha vida. Ele disse que seria como viver numa miséria se eu pegasse toda a minha vida, toda a minha dedicação para viver só essa vida, só para essa vida. Até os 70, até os 80, não sei. Mas seria um desperdício. Porque existe algo, existe algo muito maior do que isso. E é aquilo que tem na sua palavra revelado ao nosso coração. Aquilo que Deus deixou com muito amor e cuidado para cada um de nós. Então, assim, é extremamente poderoso viver bem nessa vida. Nós vivemos muito bem, não temos nada para reclamar. Mas não podemos viver só isso. Porque existe algo muito maior da parte de Deus. E esse é o segredo. De que se eu estou na vontade de Deus, eu posso ser levado a lugares bons, como já fui muitos. Mas também posso ser levado a lugares ruins, como também já fui muitos. Mas que se eu estiver na vontade de Deus, essa é a vontade dele para aquele momento. Então eu não começo a ter uma base na minha vida pelas conquistas que eu tenho, pelos lugares que eu vou. Eu começo a ter uma base espiritual interna dentro de mim, e eu entendo que independente do lugar que eu estou, independente do lugar que eu vou, independente do lugar que eu moro, independente das pessoas que estão ali naquele lugar onde eu trabalho, isso eu não posso ser influenciado pelo lugar, pela condição de vida, pela minha finança. Por quê? Porque dentro de mim existe algo mais poderoso. Existe a fé. Existe o presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que nos faz viver muito bem. Mas também o que nos faz entender que se nós tivermos que ir a um lugar, enfrentar um obstáculo, enfrentar uma luta, passar uma dificuldade, nós também vamos entender que o que Deus colocou em nós é suficiente para que a gente enfrente tudo aquilo. A fé é dar crédito àquilo que Deus está falando. É confiar naquilo que Deus está falando. Se eu
tivesse total sentimento em tudo que a Bíblia diz, nós não precisaríamos da Bíblia. É por isso que às vezes você vai estar triste, vai estar mal, mas aqui na Bíblia vai continuar escrito que você é mais que vencedor, que você é uma pessoa que não pode ser derrotado, que Jesus, quando foi à sepultura, ele foi com a tua vida, e quando ele levantou da sepultura, ele também levantou com a tua vida, porque quem morre com ele, ressuscita também com ele. E isso é o extraordinário de Deus que está liberado sobre nós, independente de onde estamos vivendo. Não importa o bairro, não importa a casa, não importa tudo que você adquiriu, não importa. Importa é quem está em você. O que você carrega dentro de você. Se o Espírito Santo tem o acesso para habitar na tua vida, é isso que mais importa nesse tempo, nesse mundo, nesse propósito, porque nada mais é tão sobrenatural de que ter a oportunidade de carregar o próprio Deus dentro de nós, de ser o tabernáculo do Senhor. Ainda que a gente seja tão pequeno, Deus traz essa linda e maravilhosa presença para iluminar nosso caminho, para nos ensinar realmente o que é bom para nossas vidas. E o que é bom não é o que a gente conquista, não é o que a gente ganha, isso aí é o acréscimo. Se isso é o acréscimo, existe algo muito melhor. Sabe, a Bíblia diz sobre uma prioridade, e nós estamos no ano da prioridade no Ministério Tabernáculo do Senhor. Não fala igreja, porque a igreja só tem uma, fala o ministério. A igreja de Deus é uma só. E quando nós estamos juntos, nós somos essa igreja. Isso é poderoso, extraordinário. E esse tema do nosso ano, o ano da prioridade, nos ensina a colocar prioridade em algumas coisas. E não, sabe, exigências e não tentativas de construir, tentativas de projetar, tentativas de... Não, mas colocar prioridades. Porque quem coloca prioridade encontra um tesouro mais valioso do que todo tesouro que nós já conquistamos em vida. Não importa o que você tenha nas suas mãos, se você encontrar o tesouro que está escondido no mundo espiritual, que recebe o nome de campo na palavra, é um campo onde o tesouro está escondido ali dentro. Se você encontra aquele tesouro, se você acha o tesouro de estar na presença de Deus, se você encontra o tesouro, a maravilha, a alegria de estar com Jesus, você sai daquele lugar onde você encontrou, e nunca mais as coisas que você tem, os patrimônios que você tem, nunca mais isso terão mais valor do que aquele tesouro que foi encontrado. A gente deixa tudo para viver aquele tesouro, e aí a gente começa a dar prioridade a esse tesouro, prioridade às coisas de Deus. O versículo do tema do nosso ano é, sabe, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos buscando a sua presença, estamos lendo a sua palavra, estamos nos reunindo, pessoas são tocadas, pessoas são abraçadas, pessoas são direcionadas. Isso é a maravilha de buscar o reino de Deus. E a outra maravilha é buscar a justiça, é dar prioridade àquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Porque se eu consigo encontrar o reino e a justiça, se eu consigo viver isso, colocar os dois para viver junto, os acréscimos de Deus começam a acontecer. E o interessante é que tudo que você conquistar nessa vida, tudo que Deus te der, todas as maravilhas que a gente já sabe, quantos lugares a gente já viajou, tudo isso, sabe? Quantos países a gente já teve a oportunidade de viajar. Mas tudo isso, quando nós encontramos o tesouro, que é o Espírito Santo, que é o reino de Deus, que é as maravilhas do Senhor Jesus, isso tudo se torna um acréscimo. E esse é o sentimento que tem que ser gerado. Esse é o sentimento
que deve ser encontrado dentro de nós. Que eu não tenha isso simplesmente por conhecimento, mas que eu tenha isso como crença, como fé, que isso seja vida para mim. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós já estamos no caminho e vamos buscando, santificando, nós encontramos a vida. Nós encontramos a verdade. E se nós continuamos na verdade, nós encontramos a vida. São as 3 portas. A porta, sabe, do caminho, que é quando nós nos entregamos a Jesus. A porta da verdade, quando a gente toma isso para nós e começa a viver realmente. E a porta da vida, que é a terceira. Eu posso de repente estar no caminho, mas ainda não ter isso como verdade para mim. Eu posso estar indo na igreja, mas ainda não estar vivendo isso verdadeiramente. Ou eu posso também, sabe, já ter isso como verdade. Que maravilha viver isso. Que maravilha estar nisso. E se eu tenho isso como caminho, como a verdade, eu estou muito próximo de ter a vida verdadeira, que é a vida com o Messias. Então repita comigo assim: não importa o lugar onde eu estou, não importa as coisas que eu tenho, mas o que importa é quem habita em mim, quem fala sobre mim, aquilo que eu carrego, aquilo que eu gosto de viver. Isso é o que realmente importa. Isso é o propósito de Deus. E eu não sou adaptável aos lugares que eu chego, aos lugares que eu sou convidado. Eu posso até ir nos lugares, mas eu vou com aquilo que eu carrego. Isso é extremamente poderoso. Sabe, ir nos lugares bons, vamos dizer assim, é a vontade de Deus que você vai visitar alguém da sua família e você está lá com a sua família, é algo muito legal, muito bacana, sabe, coisa maravilhosa. Mas de repente Deus também vai te levar para outro lugar ruim, um lugar difícil, onde as pessoas falam de ti, onde as pessoas não gostam de você. E eu quero te dizer, é importante você aprender a sentar nos lugares e não se assentar. Sentar é chegar ali e sentar. Assentar é trazer o ambiente, se adaptar ao ambiente. Você não precisa se adaptar ao ambiente. Você pode ser você mesmo e chegar naquele lugar como alguém que está levando a graça, que está levando a presença, que está levando o amor, e não se adaptar, mas levar aquilo que Deus quer levar para aquele lugar, através da sua vida, através da sua decisão, através da sua história. Sabe por que muita gente, sabe, te rejeita? Sabe por que muita gente não te aceita? É Deus, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. As pessoas estão te rejeitando porque é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque tem lugares que se as pessoas não te rejeitassem, você ia se adaptar, ia morar naquele lugar, ia viver naquele lugar, ia viver como aquelas pessoas, ia perder o propósito de Deus na sua vida. Jesus não foi adaptável. Quando ele chegou na terra, não tinha espaço para ele se adaptar. Porque o que ele estava trazendo era muito maior, é muito maior do que qualquer lugar da terra pode nos oferecer. O lugar não diz quem nós somos. O que nós temos não diz quem nós somos. Mas aquilo que a gente carrega, o amor de Deus, revela quem nós somos. O lugar não pode mudar você, mas você pode mudar o lugar. Se eu estivesse na igreja, eu ia agradecer de receber um amém. Aleluia! Saudade de pregar para vocês ali na casa do Pai. Saudade de pregar para vocês ali na igreja. Como eu tenho saudade. Mas sabe o que é tremendo? Deus quer nos levar em muitos lugares.
muitos lugares. E nenhum desses lugares, ainda que sejam bons e ainda que sejam ruins, podem mudar aquilo que a gente tem dentro de nós. Porque o que mais importa hoje não é o lugar, mas é a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer ver um exemplo extraordinário e poderoso? Quando nós olhamos para a vida de Adão, para a vida de Eva, que tinham tudo que queriam, que tinham tudo que precisavam, que tinham um lugar maravilhoso, o Éden, que significa delícias. Morar num lugar delicioso, viver num lugar delicioso, estar num lugar maravilhoso. Eles deram nome para os animais, eles escolhiam, eles cuidavam, eles colhiam. Eles tinham uma vida extremamente poderosa no lugar chamado Éden, Jardim do Éden. E aconteceu que ali, o lugar, falou mais alto do que aquilo que Jesus, em espírito, o nosso Deus Pai, falava ao coração de Adão. Naquele momento, Adão deu mais crédito para o lugar, para o que podia ser conquistado, para o que podia, ser alcançado, pela glória que podia vir sobre a vida, pelas maravilhas ainda que ele esperava, coisas ainda maiores. E ele não deu crédito à vontade de Deus que era. É importante que você não vá por aqui. O lugar, não pode nos adaptar. Então o lugar, ele não pode alterar nada sobre nós. Então Adão, ele falha no paraíso. E aí de repente nós começamos a olhar para Jesus, que nasceu numa manjedoura, que veio sem condições, que passou por muitas lutas, que viveu ali no deserto, que passou por coisas totalmente difíceis, mas não falhou. Adão falha no paraíso e Jesus vence no deserto. Vamos repetir mais uma vez? A vontade de Deus vai me levar em muitos lugares. Lugares bons, também lugares ruins. Que esses lugares não mude aquilo que eu tenho dentro de mim. A fé na vontade de Deus. Amém? O lugar ruim, que às vezes nós também somos levados por alguma condição da vida, também é a vontade de Deus. Porque é no deserto que a gente cresce. É no deserto que a gente começa a ver diferente as coisas. É no deserto que a luta, é dominada com mais fé. Então nunca vai ser aquilo que eu tenho, nem aquilo que foi conquistado. Mas sempre vai ser aquilo que eu carrego dentro de mim. É o que eu carrego, não é o que eu tenho. É o que eu estou me tornando, não é o que eu estou conquistando. Receba a palavra de Deus em seu coração. Dê crédito às coisas de Deus, que essas são as melhores para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Lucas 22, versículo 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: imagine se essa leitura fosse feita para mim e para você. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar como peneira o trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Repita comigo: Jesus intercedeu por mim. Jesus intercedeu por mim. Para que a minha fé não Não desfaleça. desfaleça. E quando você se converter, fortaleça também os seus irmãos. Eu amo esse versículo. Esse versículo aqui é extraordinário.
Sabe por que as pessoas fortalecem as outras? Porque elas já aceitaram em suas vidas a intercessão de Jesus. Ninguém pode ajudar outras pessoas se ainda não conhece a intercessão de Jesus. Sabe, é muito tremendo isso. Porque a maneira como o Senhor fala ao nosso coração é extremamente poderosa. Porque aqui, quando Pedro se encontra em uma situação difícil, e eu creio que esse lugar difícil que Pedro estava sendo levado era a vontade de Deus, porque Jesus naquele momento poderia ter orado e também poderia ter resolvido, poderia ter repreendido todo o mal, mas ele simplesmente orou, porque o propósito não é resolver todos os problemas da nossa vida de uma vez. Eles podem ser resolvidos, sim, e são resolvidos. Mas o propósito é eu nunca perder a fé. E essa fé aqui não é uma fé de acreditar em Deus, porque acreditar em Deus todo mundo acredita. Porque até para ser ateu tem que acreditar que existe um Deus. Então só acreditar em Deus, eu digo só porque eu levo para o lado que diz assim, eu acredito em Deus, todo mundo acredita. Mas acreditar na voz de Deus, aí nem todo mundo acredita. Porque quando Deus manda fazer algo, muita gente não consegue fazer e não faz. Então essa aqui, para Pedro, era assim, olha, você vai ter que ir para um lugar difícil, você vai ser muito oprimido, você vai ser, sabe, muito perseguido, coisas ruins vão acontecer na sua vida, mas eu intercedi por você para que você vença. Claro que sim. Mas qual foi a frase usada? Para que você não desfaleça, para que você não desista. Então não importa o lugar, o que você está passando, o que você está enfrentando. O propósito de Deus é não desfalecer, é não se adaptar ao mundo, é não ser adaptável a todos os lugares. Eu vou ali naquela casa porque eles me tratam bem, eles fazem isso e isso. Não, você pode ir lá naquela casa, mas leve aquilo que Deus tem colocado em você. Não vá agradar, leve o amor de Deus, que isso vai agradar muito mais. E você vai poder viver as maravilhas do Eterno e do Todo-Poderoso. Sendo sincero, sendo amigo, falando a verdade quando tem que ser dita e jogando limpo. E nunca se escondendo atrás da mentira. Ele respondeu assim, Pedro, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe quando Pedro fala que estava pronto para ir com Jesus para a prisão e para a morte? É muito interessante isso, que de fato é verdade. Realmente Pedro estava pronto para fazer aquilo. Mas Jesus não queria que Pedro estivesse pronto para fazer a vontade dele. Jesus queria que Pedro estivesse pronto para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Pedro era guerrear, lutar e brigar e defender Jesus Cristo. Isso é bonito. Tanto que ele cortou a orelha de Malco. Mas a vontade de Jesus não era que eles fossem para a guerra juntos. É que eles aprendessem juntos a amar as pessoas e amar o mundo e a perdoar até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A perdoar quem já te enganou, a perdoar quem já te, sabe, quem te humilhou, a perdoar quem já te tratou mal, porque isso também é a vontade de Deus. Para que você não seja adaptável a qualquer lugar e para que você descubra qual é o verdadeiro lugar no mundo espiritual que você tem que estar colocado. E é tremendo isso que a Bíblia diz que existe um lugar onde nós se assentamos, que se chama lugar espiritual, onde a gente fica ali guardado pela presença de Deus, pela glória de Deus. E independente dos lugares terrenos onde a gente vá, dentro de nós vai ter sempre um desejo maior, que é o desejo de adoração, que é o desejo de se rendermos a Deus, que é o desejo de adorar o Senhor. Esse vai ser mais importante do que todos os lugares.
Sabe o que é interessante? É que quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eu amo essa passagem, eles foram colocados no cárcere. A vontade de Deus levou eles para um lugar, porque eles foram presos por fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus levou eles para um lugar ruim, um cárcere, uma prisão. Ser preso deve ser terrível, deve ser horrível. Imagina você estar preso ali. Mas ainda que eles foram para aquele lugar pela vontade de Deus, foram presos por fazer a vontade de Deus, o lugar era ruim, mas eles carregavam dentro deles uma adoração, a presença de Deus, a vontade do Pai. E naquele momento, dentro do cárcere, eles começam a olhar um para o outro e dizer assim, como se fosse o tema dessa ministração: a vontade de Deus, Silas, ela vai me levar e vai te levar a muitos lugares. Sabe, Silas? Sabe o que é tremendo? É que muitos lugares ruins também nós seremos levados. Vai nos levar também para muitos lugares bons. Mas o que importa é que nós não somos adaptáveis aos lugares. Porque nós carregamos dentro de nós uma adoração. E ali naquele lugar eles começam a dizer, ainda que esse lugar que nós estamos é ruim, ainda que a situação que a gente se encontra é ruim, ainda assim nós vamos levantar uma adoração a Deus nesse lugar. E eles começaram naquela hora a adorar o Rei, adorar o Senhor, o Rei da Glória. E foi entendendo naquele momento, sabe, Deus olhando para a terra, Jesus olhando para eles, o Espírito Santo acompanhando. Foi sendo entendido algo que só pode ser entendido no mundo espiritual. Eles foi dizendo assim: eles não são adaptáveis às coisas que acontecem na vida deles. Eles não são adaptáveis aos lugares que eles estão no momento. Mas eles se adaptaram às coisas do reino de Deus. E quando você começa a levantar uma adoração independente daquilo que você está vivendo ou passando, sabe, a resposta de Deus é imediata. Os cadeados começaram a se abrir, as prisões começaram a se abrir. E o Rei da Glória foi glorificado na vida daqueles homens que entenderam que o melhor não é ter, mas o melhor é ser. E aí Paulo termina com uma frase extraordinária que diz assim: eu aprendi a viver em toda e em qualquer circunstância. Eu sei comer o melhor e sei ficar também sem comida. Eu sei ter muitas coisas boas e também sei não tê-las. Não importa isso mais para mim. Não importa mais. Por quê? Porque ele aprendeu algo tão poderoso que diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Não seja adaptável. Se pessoas falam mal de você, se pessoas te excluem dos ambientes, dê glória a Deus por isso. Porque essa é a vontade de Deus, para que você não se adapte em qualquer ambiente, mas que você seja adaptável ao Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que saudade de olhar para o rosto de cada um de vocês. Ainda que estamos presos, longe, o apóstolo Paulo disse algo tão poderoso, que a palavra de Deus não pode ser presa. Se a igreja fecha, a voz vai pelo meio de telecomunicação. Se os homens param de pregar o evangelho, as pedras começam a clamar o nome poderoso do Rei Jesus.
Tudo foi por Ele, para Ele. São todas as coisas. Aí onde você está, independente do que você está vivendo, ou independente do que você está fazendo, eu quero te dizer, Jesus te chama para viver a vontade dEle, para que você aprenda, pela vontade dEle, ser levado a lugares bons e também a lugares ruins, e isso não mexer na tua vida espiritual. O nosso Deus poderoso é um Deus fiel, tão extraordinário, que não pode se adaptar pela forma que nós respondemos aquilo que Ele nos dá. A Bíblia diz que Ele é um Deus que não tem nem sombra de variação, ou seja, Ele não muda, passa ano, passa o tempo, passa todas as coisas, e o Deus não pode ser mudado. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é extraordinário, perfeito em todas as coisas. Ele é Deus fiel. Ainda que eu e você não seja fiel, Deus permanece fiel com tudo que fez por nós, com tudo que conquistou para nós. Deus permanece fiel. E quem crê nunca será abandonado, assim como aquele que é justo na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Deus vai nos levar em muitos lugares, bons e também ruins. Mas sabe o que é mais tremendo? É não esquecer de chamar Ele para ir com você. Certa vez, pintou um lugar extraordinário, maravilhoso, para que Moisés pudesse ir. Esse lugar recebeu o nome de Canaã, um lugar maravilhoso. E Deus, o próprio Deus, disse a Moisés: Moisés, eu estou enviando um anjo para ir com você e vai te levar a Canaã. Moisés disse: Senhor, eu sei que o lugar é bom, eu sei que os frutos são enormes, que a prosperidade é maravilhosa, que a vida lá vai ser algo poderoso, mas eu não saio desse lugar para ir para esse lugar de delícias se o Senhor não for comigo, porque melhor é viver contigo em qualquer lugar do que sem tua presença no melhor lugar da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja adaptável a qualquer lugar. Jesus tem um propósito e tem algo muito maior do que aquilo que você está vendo. Deixa Deus te usar. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa linda oportunidade de nos conectarmos, de nos unirmos, de estarmos juntos nessa linda fé que foi ensinada através do manual do ser humano, feito pelo Criador para a criação e para a criatura. Eu sei que nesse momento a tua mão está sobre nossas vidas, e todo aquele que assiste receba na sua vida agora a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo sobre a sua vida. E se você crer nisso,
O Senhor te abençoa agora. Em nome de Jesus. Amém. Você que precisa de um milagre, de uma cura, de algo para algum amigo que está na UTI, para que está em algum lugar, alguém que está sofrendo. Receba também essa cura sobre essas pessoas. E você que precisa de um milagre hoje, receba também. Se Jesus está nessa reunião, receba esse milagre agora na tua vida, um milagre completo, em nome de Jesus, o Eterno, o Cristo, o Todo-Poderoso. Nós colocamos a nossa face aqui há 11 anos, não porque nós achamos legal, não, nós entendemos que sem Ele é impossível encontrar a alegria completa, a vida completa, a cura que eu preciso, o abraço que eu preciso. Sem Ele não dá para viver mais. E nós estamos aqui com gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado, nós recebemos o nosso milagre nesse momento, porque nós acreditamos na Tua palavra. E nós queremos muito mais do que aquilo que estamos recebendo. Nós somos pessoas abençoadas, Deus abençoa muita gente, mas nós não queremos falar disso. Nós queremos a presença dEle. Em nome de Jesus. Coragem, tenha coragem e leve o amor e a vontade de Deus com você para onde você for, em nome de Jesus. Amém.